Os teus pensamentos insondáveis são, maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu rei. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu rei. Os teus pensamentos insondáveis são, maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Bendito, bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Sim, tu és socorro bem presente, na tribulação tu és rocha inabalável. Sim, tu és incomparável. Vamos declarar juntos: incomparável, incomparável és. Ele é incomparável, incomparável és. És tudo para mim, és tudo que eu preciso. Incomparável, incomparável és. Incomparável és. Incomparável és. És tudo para mim, és tudo que eu preciso. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus.
que é cobertura mútua? É uma reunião, um encontro online de pastores e líderes cristãos, cujas igrejas podem ser estruturalmente diferentes entre si, inclusive de denominações diferentes ou mesmo visões doutrinárias distintas, mas com doutrinas fundamentais bíblicas alinhadas, como em Hebreus 6, de 1 a 2, tendo por objetivo cobertura espiritual mútua, ou seja, cada um ora, coopera e cobre espiritualmente o outro, promovendo a unidade, amizade, aconselhamento, apoio e visão profética do corpo de Cristo. O que a Bíblia fala sobre cobertura mútua? No Novo Testamento, vemos um exemplo bem claro, relativo às igrejas de Antioquia e de Jerusalém. Profetas e mestres eram líderes da igreja de Antioquia: Paulo, Barnabé, Simeão, também chamado de Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Eles ouviram o Espírito Santo indicar Paulo e Barnabé para um chamado específico e os enviaram para cumpri-lo. Todos faziam parte da liderança, mas acima de todos estava o Espírito Santo. Durante o cumprimento desse chamado, Paulo e Barnabé tiveram diferenças doutrinárias com alguns irmãos da Judeia, com relação aos novos convertidos que não eram judeus, os chamados gentios. Para que houvesse coerência na igreja, todos subiram a Jerusalém para consultar os apóstolos e os anciãos, para todos andassem em unidade e alinhassem essas pequenas diferenças entre eles. Temos então a igreja de Antioquia representando as igrejas locais e Jerusalém funcionando como esse grupo de anciãos e apóstolos que decidem juntos, debaixo do Espírito Santo, as questões maiores. Percebemos que Jerusalém funciona como uma referência para que as igrejas locais não caminhem sozinhas, fornecendo amizade e apoio espiritual. Além dessa situação contada no livro de Atos, vemos vários versículos que embasam esse conceito. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Hebreus 13, 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quais as características da cobertura mútua que as igrejas cristãs farão parte? Não estatutária, presidida pelo Espírito Santo, não denominacional, sem cobrança financeira, coordenação voluntária, sem discussão doutrinária polêmica, organizada, porém sem uma diretoria, voltada para pastores e líderes de igrejas. Não é uma mudança denominacional. Não haverá deslealdade ministerial, ou seja, disputa de poder. Reuniões esporádicas e avisos pelo Zoom, YouTube e Telegram. Reuniões serão gravadas para que possam ser assistidas depois. Como funcionarão as reuniões? Primeiro, haverá um louvor inicial de 5 minutos. Depois, uma apresentação. E daí, 2 a 4 pastores ministrarão temas pré-selecionados, cerca de 5 a 10 minutos cada. Daí haverá uma palavra profética, pode ser ao vivo ou gravada. Então, intercessão pelos ministérios apostólicos e liderados. E depois haverá um fechamento e louvor de adoração. Como os ministrantes foram escolhidos? Assim como Josué e Caleb foram os únicos remanescentes
de uma geração que morreu toda no deserto, sem entrar na terra prometida, cremos que há em nossos dias homens e mulheres de Deus que passaram pelo deserto, viram os erros e acertos do passado e hoje podem ser usados por Deus para levar uma multidão para a terra prometida. Os coordenadores e ministrantes servirão de referência aos demais irmãos em ética, honestidade e direção do Espírito Santo. Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, tivemos o primeiro encontro presencial no Hotel Estância Betânia, em Curitiba, Paraná. Pastores de várias Antioquias participaram nas ministrações, debates e momentos de comunhão, compartilhando o que Deus tem feito em suas vidas e ministérios. Os momentos de refeição também serviram para que esses ministérios pudessem se conhecer melhor. As reuniões começavam com louvor, ministrado pelos pastores Samuel Moraes, da Comunidade Cristã de Curitiba, Paraná, e Kelner e Luciane Berrar, da Comunidade Evangélica Moriá, Tanabi, São Paulo. No segundo dia, o pastor Haroldo Walker, pastor da Unidade Cristã Missionária, Jundiaí, São Paulo, ministrou sobre relacionamentos de aliança baseados em verdade, lealdade e integridade. Logo depois, o pastor Daniel Jardini, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Sorocaba, São Paulo, falou a respeito da liderança de jovens nos dias de hoje. Finalizamos com louvores, oração e ministrações proféticas. Depois das ministrações, teremos o que chamamos de Conselho de Ouro, que são mensagens feitas por ministros apostólicos que foram verdadeiros Josués, alertando as gerações apostólicas do presente a não caírem em pecados nos quais o povo de Israel e líderes caíram no passado. Hoje, este segundo Conselho de Ouro será ministrado pelo pastor Carlos Alberto Bezerra, fundador e pastor da Comunidade da Graça, São Paulo. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.
Estou assim, esse livro aqui, Relacionamento de Aliança, um manual para integridade e lealdade, é um livro que eu li em inglês, não sei nem que ano que foi, mas eu sei que para traduzir e publicar gastou 4 ou 5 anos, que foi uma coisa bem estranha para nós, porque a gente consegue publicar livros em 1 ano, né? Isso gastou 4 ou 5 anos para fazer a tradução. E quando em inglês, foi publicado acho que 30 anos atrás, mais ou menos, um dos primeiros livros do Asher. E ele é exatamente isso, manual para integridade e lealdade, relacionamento de aliança. Eu li, sublinhei, meditei, depois eu li de novo, sublinhei mais coisas, depois fui olhar frase por frase a tradução, porque eu sentia que ele é bem, assim, ele tem vários livros e outros livros não são tão difíceis. Esse aqui foi muito difícil, porque ele era sintético, e em inglês ficava bem, mas em português, se ia ao pé da letra, ficava muito ruim, e tinha que pôr numa terminologia em português, mas que não fugisse do que ele quis dizer no original. Então, assim, o que eu estou querendo dizer isso para vocês? Foi muito difícil, nós temos experiência há muitos anos, publicando, traduzindo, vendo traduções, revisando, nós temos muito tempo, mas esse aqui foi diferente, foi muito diferente. Só que não tem nada de novo para mim, nada de novo, porque eu fui criado por um pai que praticava esses princípios, ensinava esses princípios e inculcava esses princípios. Então, assim, não era nada novo, só que era, assim, eu não posso explicar exatamente como é que é, eu sei que teve um impacto muito pessoal, muito forte na minha vida, e em novembro, dezembro de 2019, nós chamamos, o Asher veio ao Brasil com o egípcio David Demian, foi um encontro lá em Belo Horizonte e em São Paulo também, e lançamos o livro, e aí eu dei aquele suspiro de alívio, graças a Deus, puxa vida, consegui tornar disponível esse livro em português. Para você ter ideia, o Luiz Hermínio comprou 1000 cópias de cara e distribuiu para todos os pastores, o pessoal deles. Eu falei, a tarefa é cumprida. Não estava cumprida. Estou ainda em cima desse livro, frase por frase. Por quê? Porque eu vi muitas pessoas que falam, não, nós estamos estudando o livro, nós lemos o livro, que livro maravilhoso, nós estamos estudando o livro, e não entenderam nada. Não penetrou. Porque o evangélico, nós, pastores, a gente lê muitos livros, e sempre tem o livro daquela, né, da moda, o livro da moda, o livro do dia, agora mais essa, agora mais essa, e mais essa. Só que isso aqui não é um tipo de coisa assim. Isso aqui são princípios que eu diria que os evangélicos, de modo geral, não conhecem, não praticam, e os brasileiros, então, pior ainda, e os pentecostais brasileiros, pior ainda. Não praticam. Porque é muito fácil ler e concordar, mas é muito difícil entender que é igual o Gary acabou de falar, exige honestidade, lealdade, franqueza, que são coisas super difíceis para nós. Na verdade, é difícil para toda a população, todo mundo. Mas para o brasileiro é pior ainda. Porque, veja bem, o Asher mesmo fala que o brasileiro é o mais hospitaleiro, o mais divertido, o mais alegre do que qualquer outro povo, e ele viaja o mundo inteiro, então ele sabe. E não é o único que fala, todo mundo sabe disso, né? Por isso que eu jamais ia querer morar nos Estados Unidos, porque é muito individualista, muito assim, aqui no Brasil a gente sente família rapidamente, a gente sente, é um negócio totalmente diferente. Então o brasileiro tem grande vantagem, grande virtude. Qual é a virtude brasileira, principalmente? Querer ensinar desde criança que o pior pecado é ofender o outro. Você não deve ofender o outro. Você deve ser sensível ao outro. Você mete língua por detrás, mas na frente nunca fala isso. Porque o brasileiro não é santo, certo? Então, como que ele pode ser tão bonzinho e nunca ofender e não descarregar toda aquela coisa que ele sente e que todo ser humano, que seja o que for, filho de Adão, vai falar? Então ele tem que falar por detrás. E outra coisa, ele tem que agradar. Por exemplo, se a pessoa fala, você pode fazer isso para mim? Posso. Você pode vir na reunião? Posso. Você vem na hora certa? Posso. Porque ele quer te agradar. Mas ele não vai aparecer.
Porque nesse meio do caminho tem outros que vão falar com ele e ele tem que agradar eles também. Então, assim, é um negócio complicado. Então, assim, a virtude disso é que eles são sensíveis aos sentimentos de com quem eles estão falando. Isso é muito bom. Americano não é tanto assim, não. E alemão, então, nem se fala. Mas você quer um carro, pega no alemão, porque ele vai fazer certinho. E ele está mais interessado na verdade e na realidade do que no sentimento. Que se lasque o sentimento, mas que seja feita a coisa certa. Graças a Deus que Deus não vai chegar a nenhum desses povos, né? Ele vai juntar todos em uma só coisa, e as virtudes de um e de outro e tal. Mas o defeito do brasileiro evangélico, pentecostal, cheio do Espírito Santo, é que ele não fala a verdade um com o outro, nem com o presbitério, nem com os músicos, nem com ninguém. E depois das reuniões de oração, ele vai falar sobre os problemas que ele não falou com a pessoa diretamente, né? Então, esses princípios são muito fáceis de você gostar e falar, mas não são fáceis de internalizar. Eu quero que mude o paradigma na cabeça sobre o que é aliança e o que é ser fiel e o que não ser. Vamos começar por uma coisa. Você já pensou o que aconteceria numa empresa que as pessoas chegassem no horário como eles chegam para a reunião da igreja? Seria demitido. Quantas pessoas pegariam um avião se chegasse na hora que eles chegam para a reunião? E quantas pessoas falam que honra a Deus com sua boca, mas na prática não honra com os pés, né? Como diz o pai do Gary, né? As pessoas votam com os pés, né? Assim, você vai, Deus disse, esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Deus entende. Gente, você já pensou o que vai acontecer numa igreja se a igreja entender aliança, entender lealdade, entender honra, entender, por exemplo, primeira parte do meu dia é para Deus, no lugar secreto, onde só Deus vê e mais ninguém. A primeira parte do meu dinheiro é de Deus e eu não toco, mesmo que eu estou no maior apuro. E quando tenho aliança com os irmãos na reunião, eu chego antes da hora, eu não marco dentista, eu não marco médico, eu não marco nenhuma coisa, eu dou prioridade para Deus. E aí você chega na reunião, todo mundo chegou ali 5 minutos antes do horário, está todo mundo presente, você nem precisa buscar a presença do Espírito Santo, ele já está ali. Porque ele fala, eu honro quem me honra. Então, assim, existem alguns conceitos básicos sobre Deus que a igreja evangélica não entende. Não entende. Sabe o tanto que não entende? Eu dei exemplo de pontualidade, eu dei exemplo de fidelidade à frequência, fidelidade a Deus no lugar secreto, fidelidade a Deus na sua vida financeira, sabe? Mas tem uma coisa muito grande, que é o seguinte: as pessoas não pensam 2 vezes se são ofendidos em uma igreja, de sair da igreja, de amizades, de relacionamentos longos, e começar outra igreja, e chega lá, adorar a Deus. Se saísse de lá cabeça baixa, ficasse em casa e ficasse aguado e tal, era melhor. Porque sai, começa outra igreja, pega outras pessoas daquela igreja e briga e cria encrenca uns com os outros, quebra a aliança e depois adora ao Deus da aliança e acha que ele vai aceitar? Assim, que Deus você está adorando? Porque esse não é o Deus da Bíblia. E eu acho que pega aqui desde o início da Bíblia, desde Abraão e Abimeleque, o rei dos filisteus. Ele pega as alianças desde o início e vai mostrando que a natureza de Deus é um Deus de aliança. Ele fala em Malaquias, eu odeio o divórcio. Ele odeia pessoas que fazem aliança e quebram aliança. Ele odeia. E o que então ele fala de pessoas que vão e quebram amizades e relacionamentos de anos e começa outra igreja e começa a concorrer e falar mal. O que você acha que Deus está pensando? Então, para mim, isso é um negócio tão assim, por que eu vou estudar outra coisa
Por que eu vou pensar outra coisa se a igreja está nessa mentalidade sobre Deus? E quer avivamento, quer Deus mover, mas você não honra a Deus. Ele fala, honra quem me honra. E eu acho que os ministros de adoração e louvor vão concordar comigo, que é absurdo achar, não, começa o louvor lá, se quiser entrar, qualquer hora que você quiser entrar. É importante chegar na hora da palavra. Então, durante o louvor, todo mundo vai chegando como se fosse uma coisa menos importante. Não é absurdo isso? Que nós vamos adorar a Deus e nós chegamos assim, achando que e os pastores, muitas vezes nos Estados Unidos, outros lugares, nem entram na reunião quando está durante o louvor. Não, isso é tipo assim, uma coisa, entendeu? Então, assim, eu só estou querendo mostrar alguns exemplos para os irmãos de que um conceito que a igreja tem de Deus está errado. E como o coach falou muito bem, não é. O Novo Testamento não substituiu o Velho. O Deus do Velho é o Deus do Novo. Ele não mudou de natureza. Ele gosta de coisa pontual, limpa, certa, combinado. Se você não votou, amém. Mas se você votou e não cumpriu, Deus vai te pegar, porque Ele não gosta. E isso não quer dizer secular, isso quer dizer na família. Isso quer dizer, você falou uma coisa, você precisa honrar a sua coisa. Então, fale menos. Prometa menos. Porque a sua palavra é aliança. Não, mas é uma palavra sobre vaca, né? Porque ele fala aqui, sobre vender vaca, sobre coisa. Ele fala, não, sobre vaca, você deu sua palavra, Deus está ali. Então é um negócio assim, não tem diferença entre sagrado e secular. Porque Deus é um Deus de aliança. Ele fala tanto na Bíblia sobre a vingança da aliança. E o problema dele com Israel foi a quebra de aliança. Então, assim, pensar que você pode dar uma palavra e não cumprir, e que Deus está bem com você, é absurdo. E pensar que você tem amizades, relacionamentos, e você pode simplesmente jogar no lixo por causa de uma briga, por causa de uma ofensa, por causa de uma coisa, é absurdo. É absurdo. Assim, não tem oração, não tem reza brava que melhora isso aí, entendeu? Jejum, oração, e assim. Ele fala lá em Malaquias, nesse assunto de divórcio, ele fala, por que você vem e chora o meu altar, e fala, e você é infiel com a sua esposa da mocidade? Assim, eu odeio isso aí. Fecha a porta, para de orar, para de jejuar e conserta sua vida. Agora, isso não acontece, gente, nem entre os ministérios, nem entre os presbíteros. Quantas vezes os pastores chegam para nós e falam assim, irmão fulano, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele é seu colega no ministério. Você não falou com ele? Entendeu? Então, assim, é um negócio que nós precisamos corrigir. E a gente faz grandes obras de arrependimento, tipo assim, vamos fazer um movimento de arrependimento. Eu faço assim, a mesma coisa que eu falei com o Gary sobre ouvir de Deus. Gente, arrepender. O que você entende por arrependimento? Arrependimento é só se você estiver indo na direção errada e você consertar e voltar. Por exemplo, você está na pista e fala conversão à direita, não é? Ninguém está convertendo ali para o evangelho, está só virando no viaduto e voltando, não é? Conversão. Arrependimento, biblicamente, o termo em hebraico é voltar. E Deus fala que Ele usa a mesma palavra para ele. Se vocês voltarem para mim, eu me voltaria a vós. E a mesma palavra no original, mesma palavra. Deus arrepende se você arrepende. Mas basicamente Ele não arrepende pecado, obviamente. Mas você virou de costas para Ele, então desvira na direção dele que Ele vai se virar para você. Ele não arrepende pecado, mas Ele arrepende da direção onde Ele está voltado. Então, se nós queremos arrependimento na igreja brasileira, nós precisamos, primeiro, liderança, honrar a Deus. Ele é invisível, você não bate ponto, o avião não vai deixar você aí, mas você precisa honrar Ele, nas suas finanças, no seu tempo e nos seus relacionamentos, e na sua palavra. Se você deu sua palavra, você tem que cumprir. E se você tem problema com alguém, e você tem sim, todos têm, você tem que praticar Mateus 18 mesmo. Você tem que ir, não falar com uma viva alma, e ir falar com aquela pessoa, diretamente, para que o assunto morra entre vocês dois. E ninguém mais precisa ficar sabendo.
E se ele não te ouvir, você vai de novo, e você vai de novo, e você vai de novo, porque você não quer acabar com ele, você não quer terminar o relacionamento, você quer atar o relacionamento, você quer remover os obstáculos para o relacionamento. E se não der certo, leva mais um ou dois. Porque de repente você está querendo consertar o irmão e na verdade quem precisa ser consertado é você. Então leva outras pessoas que são mais neutras para ver. E se você está certo, então o irmão vai ouvir pessoas que não tem nada a ver com o caso, mas também você não está divulgando, você não está fofocando, você não está fazendo nada, você está protegendo a honra do irmão, você está protegendo a reputação dele. E se ele não ouvir os 2 ou 3 depois de várias e várias vezes, leva a igreja, mas não leva a igreja, um salão com microfone, com púlpito, não. Leva a igreja, que é a igreja da casa dele. E a igreja vai falar com ele. Quem é a igreja da casa dele? 10, 12 pessoas com quem ele ama, com quem ele anda, com quem ele toma ceia. E essas pessoas falam, irmão, escuta. E se ele não escutar a igreja, que ele seja considerado como publicano, que significa não deixe de amá-lo, mas ele sai da proteção de Deus. E você continua amando, mas ele vai ter que na verdade não foi você que excluiu ele, ele se auto-excluiu. Né? Ninguém exclui ninguém, mas ele se auto-excluiu, mas ele continua sendo amado, continua sendo desejado, e ele sabe o caminho de volta, e o dia que ele quiser, está aberta a porta para ele voltar. Então, assim, o que vai ser necessário para mudar esse paradigma na igreja brasileira? O que vai ser necessário? Então, o que eu penso que precisa meditar nessas coisas, precisa entender que Deus é um Deus de aliança e que Ele odeia quem quebra a aliança. Isso é fácil falar. Agora, pega as consequências disso. O Asher pega desde o início da Bíblia e leva para a família, leva para a igreja, leva para os negócios, leva inclusive os assuntos que o coach falou de cedo, tem capítulos aqui que é exatamente pactos sociais, como o reino de Deus começa no interior e vai afetando a cidade, vai afetando o lugar, entendeu? Então, os princípios de aliança, eles são férreos, eles estão assim, na própria natureza de Deus. E vamos pensar bem entre nós. O que é uma aliança? A aliança é um acordo entre 2 ou mais pessoas para se relacionar continuamente. Só isso. Então, na verdade, Deus não tem assim um fetiche com aliança. Ele tem fetiche com relacionamento, com amizade. É isso que Deus sempre quis desde o início. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, não precisaria nunca ter aliança. Porque a aliança é só para assegurar que eu vou continuar relacionando. Mas por causa do pecado, vai surgir problema no relacionamento. Qualquer relacionamento, por melhor que seja, vai ter problema, porque tem o pecado. Tem os nossos egoísmos, tem os nossos problemas. Então a aliança faz a garantia de que não vou fugir do relacionamento, eu vou enfrentar o relacionamento e vou tirar os obstáculos, porque eu prometi diante de Deus ficar com você e ser amigo seu. Então eu vou cumprir isso até as últimas consequências. O que Jesus disse na ceia? Que é o único lugar que fala essa palavra, né? Esta é a nova aliança no meu sangue. O que a igreja hoje pega? Só a parte que é nova. A velha já foi, então agora é nova. Agora é graça. Agora é perdão dos pecados, agora é cantar, agora vai para o céu, Jesus pagou nossa pena. Tudo isso é verdade, mas só que não é a Bíblia. Porque a Bíblia diz aliança. E a aliança prende. A aliança tem consequências. Então, só porque veio pela graça, não quer dizer que não é mais aliança. É aliança do mesmo jeito que foi desde o início, só que é uma nova aliança. Mas a aliança é justamente essa posição de que esse relacionamento não é dispensável. Agora, na Reforma Protestante, eles não entendiam nada disso. Eles não entendiam que relacionamento é a coisa mais importante. Eles achavam que doutrina é mais importante. Se o irmão não tiver a doutrina certa, que se lasque. Entendeu? Por exemplo,
aquela famosa reunião sobre a ceia, né? Zwinglio e Lutero. Lutero do lado de cá e Zwinglio do lado de lá. Conversar sobre a ceia. Gente, eles concordaram em 14 pontos de 15, ou 13 de 14, não lembro exatamente. Gente, hoje nunca vai se conseguir isso. Eles conseguiram concordar em 14 de 15 pontos. O único ponto que eles não conseguiram concordar. E ficaram escrevendo na mesa o contrário. Eu até acredito que o Lutero estava mais certo do que o Zwinglio. Mas, esse não vem ao caso. Eles não apertaram a mão um com o outro e se tornaram inimigos e concorrentes porque não conseguiram concordar com uma doutrina. Quer dizer, eles não sabiam que Deus considera relacionamento muito mais importante que pontos doutrinários. E isso é uma heresia, porque Deus mandou seu Filho ao mundo para reatar relacionamento entre Deus e o homem e entre os homens uns com os outros. Então, se nós não entendemos isso, nós não entendemos nem a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é relacionamentos. A essência do Evangelho é relacionamentos. E vai vir grande perseguição. Não sei até quando nós vamos poder nos reunir com liberdade. Deus abençoe que seja por muitos anos ainda, mas não sei. Mas nós precisamos urgentemente entender a essência do Evangelho, que é aliança. É um Deus de aliança. E a minha oração é que Deus mude a cultura evangélica brasileira, que Ele mude a cultura, que nós voltemos às nossas raízes e que nós sejamos um povo que Deus chegue assim, rapidamente em nosso meio, que as coisas... Deus não seja assim alguém que tem que assinar embaixo de nossas propostas, mas nós sejamos um povo que honra Ele e que seja assim conhecido que nós somos pessoas que honramos nossos compromissos, né? Assim, nós somos pessoas que tratam uns com os outros as nossas diferenças, que não tem fofoca, que não tem conversa por detrás, e que rapidamente a gente vai em cima, que rapidamente a gente ama e cultiva, mas que haja saúde, né? E que sejam curadas as desavenças, né, que surgem. Obrigado, pastor Gary. É uma honra muito grande. Na verdade, a gente ministra com muito temor, né, gente? Diante de tantas pessoas assim, experientes, a gente fica inseguro mesmo, não tem como, né? Mas queria compartilhar um pouquinho com o pastor Gary falou sobre a gente ministrar, né, um pouco sobre a juventude, nada no sentido de que a gente é perito, né, apesar de estarmos bastante ligados, né, com jovens, com adolescentes, tanto na igreja local, né, minha esposa e eu já pastoreamos há quase 19 anos, estamos à frente da nossa igreja, né, eu pastoreio a igreja que meus pais começaram, lá em Sorocaba, então eu estou na mesma igreja desde criança, né, começamos juntos, meus pais começaram, eu criança acompanhei a construção da igreja, né, todo o processo dela, e quando tinha por volta aí de 23 anos de idade, nós assumimos o pastoreio, e como o pastor Gary disse, né, recentemente assumimos também essa função, né, de liderança da juventude da nossa igreja. E queria trazer aqui uma reflexão para completar um pouco, para cooperar conosco, e a gente confia que o Espírito Santo é capaz de aperfeiçoar tudo aquilo que talvez a gente não consegue explicar direito. Mas eu queria trazer essa reflexão, baseado ali no livro de Mateus, capítulo 3, no versículo 16 e 17, nós conhecemos, que é quando Jesus foi batizado, né? Para mim, particularmente, é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, né? Porque ali a gente vê algo que, né, talvez aqui, né, muitos mais experientes que eu, talvez possam até encontrar, mas eu talvez ainda não encontrei, que é talvez ali a trindade toda manifestada diante dos olhos dos homens, né? Então ali a gente vê Jesus sendo batizado, lá do céu uma voz diz, né, esse é o meu filho amado, e o Espírito Santo que desce numa forma de uma pomba, né? Então a trindade toda ali, né, manifestada nos olhos, diante dos olhos dos homens. E logo após, né, o batismo de Jesus, todos nós conhecemos, nós vemos que Jesus então vai para o deserto, e ali ele sofre um grande ataque, né? Satanás enfrenta Jesus face a face, né? E sabemos que Jesus passou por muitas dificuldades, muitas adversidades, traições, decepções, ingratidão, né, durante todo o seu ministério, mas algo que chama a minha atenção é que em nenhum momento Satanás foi tão enfático contra Jesus,
né, face a face, assim na frente mesmo, cara a cara com Jesus, ali no seu início. Né? Então, no início do ministério de Jesus, talvez foi o ataque mais forte, né, que Jesus sofreu, foi no início. E se a gente voltar um pouquinho, né, agora antes do ministério, quando Jesus nasce, também um grande ataque é feito, né, quando Herodes tenta matar e José e Maria têm que fugir com Jesus para o Egito. Né? E se a gente olhar uns outros exemplos, a gente consegue encontrar esse padrão também em relação a esse ataque maligno no início. Né? Adão e Eva, quando eram apenas os dois, já foram atacados. Né? Satanás não esperou eles multiplicarem, terem vários filhos. Né? Moisés também, ainda criança, né? Faraó tenta matar todos os meninos ali no Egito. Se a gente colocar Davi ali, né, no comecinho, para conseguir se tornar rei, foi muito difícil, porque Saul tentou matar também Davi. Enfim, o que eu queria dizer com isso, apresentando esta ideia? Como nós temos um ataque muito forte de Satanás no início das coisas. Né? Todos os projetos, a vida tem começo, meio e fim, mas no início, né, a gente consegue enxergar que existe um ataque ainda maior, ou seja, para nem começar, que aquilo nem se comece, aquele sonho não se comece, aquela vida não se comece, aquele ministério não se comece. Né? Então, aquele projeto de Deus, obrigado, aquele projeto de Deus também não comece. Então, falando sobre esse ataque no começo, então não tem como a gente fugir aqui, que é um ataque na infância e na juventude. Então a gente realmente vê um ataque muito forte de Satanás na infância e na juventude. Cada jovem, cada adolescente, cada criança que se perde, é um ministério, é um chamado. Né? Então, pesquisas, né, por exemplo, apontam que 75% das pessoas aceitam Jesus antes dos 25 anos de idade. Né? E muitos aqui, a gente tem acompanhado, e quando a gente faz um batismo na igreja, né, eu tive acesso acho que foi o Instituto George Barna, né, que apontou isso, e desde que eu tive acesso a essa estatística, né, nesses quase 20 anos pastoreando a igreja local, toda vez que tem um batismo, eu bato o olho ali e eu puxo a ficha das pessoas que batizaram, e essa estatística vai quase mais ou menos ali, quase certeira, entre 70%, 75% a 80% de todas as pessoas que estão ali de branco para batizar, elas têm menos de 25 anos de idade. Então, é algo muito sério. E a gente vê, então, esse ataque. E nessa passagem do batismo de Jesus, que se a gente pegar, Jesus ali tinha 30 anos, era um jovem. Né? Era um jovem que estava no início do ministério. Né? E se a gente olhar os discípulos de Jesus, né? Aquela gangue de Jesus ali, era um bando de jovens, era um bando de adolescentes, não tem como a gente não fugir disso. E queria só trazer alguns elementos, né, que possa cooperar com a gente. Né? Primeira coisa que a gente vê que realmente mexe demais e traz um grande acréscimo para a juventude, é a gente trazer, né, e trabalhar na vida deles a identidade. Né? Não é à toa que antes de Jesus entrar naquele deserto e enfrentar Satanás, não foi à toa as palavras de Deus. Esse é o meu filho, e eu amo ele, e eu tenho orgulho dele. E aonde que Satanás atacou Jesus? Na identidade. Se você é o filho de Deus, prova que você é o filho de Deus. Jesus precisava estar convicto da identidade dele. Ele era filho, então você vê que Jesus ele não cai naquele ataque do inimigo, na sua identidade. Ele falou, eu não vou provar para você, eu não preciso transformar essa pedra em pão, eu não preciso pular do alto do templo, porque eu sei quem eu sou. Então, uma das formas de a gente trabalhar com essa juventude é levar a eles realmente a amar Jesus, como, né, o pastor Gary falou, né, muitos falaram aqui, de amar de verdade, ser esse discípulo de verdade, né, de viver ali distante do pecado, não somente por causa de uma lista de punições, se você pecar, você vai ser punido, se você não pecar, você vai ser recompensado, mas quando a gente tem aquele verdadeiro amor, né, o verdadeiro amor, ele realmente vai construir esse caminho para que a gente possa, então, agradar a Deus de forma genuína.
né? Porque diante do pecado, né, e nós conhecemos jovens, ou se nós, né, conhecemos todos nós, né, que já fomos jovens um dia, a gente sabe que diante do pecado, o jovem fazer aquela escolha, não, mas eu não vou pecar, porque Deus vai me recompensar lá na frente, na hora ali, né, da tentação do pecado, e não só na área sexual, em tantas outras áreas, né, na imoralidade, nos negócios, na vida ali, na família e tantas outras áreas. Se ele não tiver realmente um verdadeiro amor por Deus, ele não vai resistir àquilo, né? É igual muitas vezes acontece, né, quando a gente é casado, né? Temos vários casados aqui. Eu confesso que de vez em quando, né, eu falho lá com a minha esposa, né? De vez em quando é modéstia, né, gente, né? Muitas vezes, né? Mas a Thalita, minha esposa, ela odeia que eu largue as toalhas molhadas em cima da cama, né? E de vez em quando isso acontece, tem umas recaídas ali, né? E teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, o seu abençoado, né? Essa é a versão mais leve aqui, né, gente? Né? O seu abençoado, como que você acha que as toalhas chegam, né, penduradas no banheiro? Eu falei, acho que elas vão voando assim, né? Ela falou, não vão voando, né? Eu que tenho que pendurar elas lá. Então é como se eu chegasse e falasse assim, não, eu não vou mais largar as toalhas molhadas em cima da cama, porque se eu largar, ela vai ficar brava comigo e não vai fazer mais janta para mim, né? Quando eu penso isso, na verdade eu estou pensando no meu benefício, eu estou pensando naquilo que eu vou ganhar, naquilo que eu vou perder. Mas quando eu penso, não, eu não vou, por exemplo, largar a toalha molhada em cima da cama, porque isso entristece ela, na verdade eu estou pensando nela. Então eu vou me sacrificar por ela. Então quando nós levarmos, né, essa geração mais nova a experimentar este amor, né, como vimos aqui o amor ágape de Jesus, ele vai dizer, não, eu não vou cometer isso porque talvez eu não vou receber meu milagre, eu vou perder a minha prosperidade. Eu não vou fazer isso porque não agrada o meu Pai. E eu creio que isso foi muito forte em Jesus, né, ao enfrentar aquela tentação na frente dele e dizer, meu Pai disse que me ama, e eu quero agradar o meu Pai. Então a gente trazer este amor, né, nós temos hoje uma geração que ela não abre mão de líderes autênticos, né? Nós temos trabalhado com muitos líderes de jovens, né? E eles ficam, muitas vezes perguntando, pastor, como é que faz? Mas talvez na minha igreja não tenha aquele telão de LED, no meu grupo de jovens não tem aquilo. E nós dizemos, seja um líder autêntico, ame eles de verdade. Essa geração é uma geração que ela não tem tolerância à falsidade. Por isso que a gente vê que é uma geração muito informal, né? Então, a gente querer impressionar com a roupa, fazer voz de Deus, quando vai ministrar, não cola com essa geração. Eles querem ver a autenticidade, eles querem ver um amor genuíno, eles querem ver, às vezes, falhas pessoais, né? Uma coisa que a gente percebe muito que conecta com essa geração é quando o pastor compartilha falhas e mostra que não é perfeito, e mostra, olha, eu também erro, olha, aquele dia eu errei, naquele dia eu falei algo que eu não devia, claro, não precisa entrar em detalhes, né? Mas também mostrar, né, a vulnerabilidade, mostrar que também estamos no processo de ser discípulos. Eu estou tentando também, então vamos caminhar junto aqui, eu vou ajudar você e você vai me ajudar. Então é uma geração que ela precisa ser inundada com este amor, e ao ministrar, ao pregar, ao liderar, ame genuinamente, e eles vão perceber isso. Às vezes talvez não pode ter aquela eloquência, talvez não ter um departamento de mídia sofisticado lá no seu grupo, que talvez não consegue fazer aqueles vídeos como uma outra igreja talvez consiga fazer, mas se eles olham para o líder e diz, esse líder me ama. Esse líder me ama, e me ama de verdade. Eles conseguem perceber isso, porque é uma geração, né, vindo muitos lá, né, com muito sofrimento do passado, que foi muito desapontada, né, com o famoso, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Talvez lá atrás dava para esconder mais, mas hoje não dá para esconder mais, né, da mesma forma, então eles conseguem perceber isso. Então, um elemento muito importante é ter este amor, convidar jovens para estar do lado.
eles querem fazer parte das decisões. Eles querem estar juntos. E talvez a gente não consegue se comunicar com eles, né? E eu falo porque, né, a gente está junto com eles, e eu mesmo talvez não consigo mais tanto pregar, né? A gente trabalha mais com as lideranças de juventude, né? Mas eu tenho uma filha de 17 anos, né? E às vezes a gente não consegue comunicar. Se talvez nós não estamos conseguindo, que possamos discipular líderes que consigam na linguagem deles, né? Porque hoje as gírias deles são tantas que a gente talvez nem consegue mais, né? Às vezes tem minha filha de 17 anos, esse dia ela falou um negócio para mim, eu falei, filha, volta tudo que o pai não entendeu nada, né? Troca todas essas gírias aí. Então, a gente trazer esses jovens para perto, caminharmos juntos com eles, e talvez se então eu não consigo falar, eu vou discipular alguém que consegue falar, vou ali acompanhar a doutrina, vou acompanhar o ensinamento, e ele então vai se comunicar com aquele grupo, né? Para a gente encerrar aqui também, para não esticar. Outra forma que nós vemos aqui, para Jesus, que Jesus conseguiu, né, vencer aquela investida no inimigo, foi a ação do Espírito Santo. Também não foi à toa que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Também é uma geração que quer se mover no sobrenatural. Ela quer se mover. É uma geração que está cansada de um evangelho burocrático, de um evangelho que não transforma. Ela quer ser treinada, ela quer saber como colocar as mãos nos enfermos e orar por eles, como trazer palavras de Deus. É uma geração que anseia, né? Nós temos levantado uma mensagem que a gente tem combatido demais, que diz, hoje os jovens, adolescentes não querem nada com nada, eles não querem levar Jesus a sério. Isso é uma mentira. Tem uma geração sedenta por Deus. Tem uma geração que quer ser usada, que quer se mover nos dons, que quer se mover no sobrenatural, mas precisa de gente que possa mentorear, gente que possa dar espaço, gente que possa deixar, às vezes, eles errarem, né? Foi falado ontem aqui, deixa errar um pouco, corrija o erro, mas não mate eles, né? E terceiro, Jesus venceu também, porque Jesus venceu também através da palavra de Deus, né? Nós sabemos a história. Jesus disse, está escrito, está escrito. Então nós, né, não podemos abrir mão do conteúdo bíblico. É uma geração também que quer conteúdo. Ela quer conhecer a palavra de Deus. Já ouvimos aqui, né, sobre também a gente ter a cosmovisão bíblica, né? Eles estão sofrendo demais porque eles estão, né, enxergando todo esse mundo sem a palavra de Deus. Estão muito confusos, né? Uma geração muito confusa porque são bombardeados, né? Então, a diferença na igreja evangélica, a diferença das doutrinas, a diferença dos segmentos, antes talvez a gente conseguia, dentro da igreja local ali, a gente conseguia segurar um pouco, mas com o advento da internet, a gente não consegue mais isso. Então, eles têm todo tipo de acesso a toda a formação, todo tipo de teologia, todo tipo de ensino. Então, nós não podemos abrir mão de realmente trazer uma mensagem que tenha conteúdo, que possa retrazer as respostas que eles estão pedindo. E eu queria, se o pastor Gary me permitisse, encerrar com uma oração, né? Que a gente pudesse pensar, talvez, em 3, 4 jovens adolescentes que estão na nossa família, que talvez estão na nossa igreja, que a gente possa falar assim, eu vou investir neles, eu vou gastar um tempo com eles. Não é fácil entender essa geração, né? Diz um filósofo que estudou recentemente, ele falou que o que o mundo, se consigo explicar, o que o mundo levou 200 anos para mudar, mudou-se em 40 anos. Então hoje uma diferença entre uma pessoa de 20 e uma pessoa de 60 não é 40, é quase 200 anos de diferença. Então não é fácil, mas se eles verem o nosso amor por eles, eles vão aceitar. E a gente vai conseguir. Então, se a gente pudesse fazer esta oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, que o Senhor possa, Deus, colocar em nosso coração neste momento, Senhor. Talvez ali um jovem, um adolescente, talvez da nossa família, da nossa casa, dos nossos parentes, talvez ali da nossa igreja, Senhor Deus, ó Pai, um vizinho, Senhor, que está precisando, ó Pai, de alguém que possa investir neles, ó Senhor, ó Pai. O Senhor, ó Pai, olhou para aquele grupo de jovens e adolescentes, discípulos ali, Senhor, e o Senhor os escolheu, incapacitados, imaturos e falhavam constantemente, Senhor.
Ó Deus, ó Pai, nós cremos, ó Senhor, que o Senhor quer levantar uma nova geração, Pai. E nós não aceitamos de um inimigo ceifar essas novas gerações. Não aceitamos, ó Pai, do inimigo, ó Pai, destruir essas gerações. Ó Deus, ó Pai, as gerações mais novas estão sendo destruídas, ó Pai, dentro das suas próprias casas, Senhor. Com a falta da paternidade, com a falta, Deus, ó Pai, da maternidade, com a falta, Pai, do amor nos lares, ó Deus, ó Pai. Quantos têm crescido abandonados, ó Pai? Quantos, ó Pai, estão crescendo, ó Pai, sem alguém que lhes dê uma oportunidade? Ó Deus, ó Pai, a violência, Deus, ó Pai, em nossa nação, as crises econômicas, ó Pai, que fazem com que inúmeros jovens e adolescentes se distanciem, Pai, dos estudos, do trabalho, Senhor. Pai, nós oramos a Ti agora, Deus, e pedimos agora, Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós não queremos desistir desta nova geração, Deus, ó Pai. Cremos que o Senhor tem planos para eles também, Deus, ó Pai. Cremos que o Senhor tem propósitos para as suas vidas, ó Senhor. E nos usa, ó meu Pai, ó Pai, que nós possamos entendê-los melhor, Senhor. Nós oramos pelos nossos lares, ó Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós temos estas crises de geração dentro da nossa casa, não conseguimos entender nossos netos, não entendemos nossos filhos, não entendemos, Pai, nossos sobrinhos, ó Senhor. Eu quero orar, Deus, ó Pai, por aquele que talvez hoje, Senhor, talvez esteja, só Pai, até mesmo sofrendo, e vê que o relacionamento com aqueles mais novos da sua própria casa estão se distanciando, Senhor, Deus, ó Pai. Cada vez mais, cada um no seu canto, não há diálogo, não há entendimento entre as gerações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos capacite, Deus, ó Pai, porque conforme, ó Pai, nós ouvimos, Deus, ó Pai, nesses dias aqui, Senhor, o ministério, ó Pai, não é uma maratona, mas é uma corrida de revezamento, Senhor, ó Pai, e precisamos de uma próxima geração para pegar o bastão, Deus, ó Pai. Que Deus, ó Pai, assim o Senhor possa, Deus, conduzir a todos nós, nos dar sabedoria, entendimento, renovar a nossa paciência, Senhor. Assim, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que privilégio é o meu em compartilhar com uma nova geração princípios fundamentais que podem determinar o futuro bem-sucedido da próxima geração. Portanto, eu quero separar aqui alguns conselhos para esta nova geração. Aos 78 anos de vida e aos 55 de ministério pastoral, eu às vezes já posso me dar o luxo de compartilhar alguns princípios e algumas experiências que nortearam a minha vida e que recomendo para os meus sucessores, para a geração que vem aí tão abençoada e que será abençoadora. Eu queria, em primeiro lugar, lembrá-los que nós vivemos numa época de muita transição. Esta geração dos nossos dias é uma geração chamada de pós-moderna, e esta geração está cheia de novidades no ar, está cheia de conceitos aqui e acolá, todo mundo falando, dando palpite, dando um jeitinho, e enfim, compartilhando, às vezes, tantas novidades que há uma confusão no ambiente que muitos da nossa geração futura, vindoura, ficam perdidos sem saber qual o caminho, qual o rumo, qual o alvo que devem alcançar. Então, o perigo desta nova geração é abandonar o princípio fundamental da vida cristã, que são princípios, são valores, são práticas fundamentais da vida cristã, oriundas das Escrituras, com base na palavra de Deus eterna, que é a nossa base de fé e de prática, e passar a emitir conceitos meramente humanos, muito interessantes, às vezes até muito populares, porém sem conteúdo bíblico. E o resultado de tudo isto é que os líderes e pastores e o ministério, que naturalmente há de ceder, né, a minha própria geração, estão perdidos, e por isso minha recomendação é: revisitem, por favor, revisitem as Escrituras, revisitem os princípios básicos, revisitem os valores e ouçam a voz daqueles que vieram antes de vocês. Mais ou menos como Josué fez no final da sua vida, lembrando exatamente
os princípios que deveriam determinar a nova geração, seus passos, sua formação e seus projetos. Então, os grandes erros que no passado as Escrituras nos mostram os reis cometeram, Israel cometeram, foi exatamente este, por não terem passado para a próxima geração os princípios fundamentais que nosso Pai Celestial deixou para que elas continuassem na sequência tudo aquilo que um dia nosso Pai Celeste começou. Primeiro conceito que eu quero rapidamente deixar com vocês. Primeiro, cuide da sua relação com Deus. Efésios 5,18. Uma vida cheia do Espírito há de determinar os passos que nós devemos dar. É Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quer dizer, uma vida cheia do Espírito é uma vida resultante de uma intimidade, de uma comunhão com nosso Pai Celestial e com o seu Espírito Santo. Então é a base da vida cristã, é a primeira prioridade da vida cristã, nossa relação com Deus, com seu Espírito, e o resultado disso é uma vida devocional fortalecida, intensa, fervorosa, constante, a oração que deixa de ser apenas meras repetições, né, que muitas vezes encontramos por aí, para tornar-se realmente uma expressão da nossa intimidade com o nosso Pai Celestial. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27, declara: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e então ao teu próximo como a ti mesmo. É causa e efeito. O resultado da intimidade com Deus é o resultado da expressão de amor, de serviço e de compromisso com a palavra, com o nosso semelhante. Segundo princípio, cuide de você. Olha, cuide de você, sua vida é importante. Ele precisa de você, você é templo do Espírito Santo. Portanto, como templo do Espírito, sua saúde é importante, seus exercícios são importantes, mas seu caráter é fundamental. Sua integridade é fundamental. Sua reputação é fundamental. É fundamental que você não tenha nada que desabone na sua vida, na sua conduta e na sua relação pessoal e interpessoal, nos relacionamentos, nos negócios, nas amizades. Lembre-se que isso é fundamental. E não deixe de lembrar do tempo do descanso, praticando atividades físicas, uma boa alimentação saudável, a prática de exercícios, que já lembrei a você, que devem ser constantemente praticadas, para você ter o templo do Espírito capacitado para a prática de toda boa obra e dar a continuidade ao grande ministério que o Senhor tem reservado para mim e para você. Terceiro aspecto, terceiro fundamento, cuide da sua família. Esta é uma prioridade fundamental. Cuidar da sua família quer dizer, ao tempo em que você, relacionando-se com sua família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, é um tempo de crescimento, um tempo de mútua edificação e do compromisso de você servir sua família. Pois o fundamento da fé cristã é esse: fomos chamados para servir e dar a vida, né, uns aos outros, em resgate de muitos. Isso significa o cuidado que o Senhor deseja que eu e você tenhamos para cuidar bem das pessoas e abençoá-las. Sua família, portanto, é cartão de visita, é sua credencial como líder, como pastor ou como cristão. As pessoas vão ouvir os seus sermões, vão ficar encantados com as suas palestras, mas elas não vão esquecer da sua família. Portanto, cuide bem da sua família. Ame sua família como Cristo ama a igreja, que é a família de Deus nesta geração. O quarto aspecto que eu quero deixar com você, esta lembrança, é cuide da sua formação intelectual, da sua formação em termos de conhecimento das Escrituras, mas também de conhecimento de bons livros, informar-se a respeito da realidade à sua volta. Não pare de estudar as Escrituras. Não pare.
cuide de amar a Escritura e fazer da Escritura Sagrada o seu livro básico de estudo e de prática. Portanto, cuide da sua família, porque lá você vai ter oportunidade de cuidar bem das pessoas e você, conhecendo as Escrituras na sua formação pessoal, vai ter oportunidade de abençoar as famílias e as nações da terra. Eu estava lembrando aqui uma experiência lá da tribo de Issacar, de 1 de Crônicas, capítulo 2, verso 32, que esta tribo tinha 200 homens, guerreiros e tudo, que eram os conhecedores dos problemas, desafios, carências, necessidades da sua própria época e da sua geração. Por quê? Para eles saberem que Israel, naturalmente, deveria receber um rei que seria entronizado, chamado Davi. Hoje nós temos um rei que deve ser entronizado no coração das pessoas, chamado Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, cuide da sua formação intelectual, se prepare, estude, veja outros livros, consulte, consulte gente realmente que tenha conteúdo e que possa ajudar você a crescer e a evoluir. O quinto princípio, o quinto aspecto, não ande sozinho. O homem só busca o seu próprio interesse e atenta contra a verdadeira sabedoria, diz a Escritura. O solitário, o homem só, é egoísta, busca só o seu próprio interesse pessoal. Portanto, o princípio fundamental da Escritura é essa, é de jamais vivermos em solidão, sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. Esse é o princípio da Escritura. Cuidado para não se isolar no exercício desta sua vocação. Cultive as amizades espirituais, cultive relacionamentos com pessoas experientes, mais maduras, né, que realmente possam oferecer um modelo tão positivo para você, e que possam atuar como mentores espirituais, como conselheiros, que você possa prestar contas da sua vida. Você não é uma ave solitária. Você vive num conjunto de relação social fundamental e importante. É necessário que você tenha alguém a quem prestar contas da sua própria vida, porque isso é segurança para você e vai livrá-lo de todas as tentações. Eclesiastes, capítulo 4, verso 10, declara cabalmente: se um cair, o outro o levanta, o companheiro o levanta. Ai, porém, do que está só, pois caindo não haverá quem o levante. O sexto princípio é: pregue a palavra e ame as pessoas. Pregue a palavra. Instes, quer seja tempo, quer fora de tempo, mas a palavra, não inventa moda. Não busque as novidades, né, do século moderno. Não ande nesse caminho. Pregue a palavra. A palavra que tem poder. Quando você não tiver nada que pregar, pregue a palavra. Você vai ver que a palavra funciona. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Ela é a espada de dois gumes. É a palavra viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada aguda, afiada de dois gumes. Então pregue a palavra. Não negligencie, não dilua, não omita nada em relação à mensagem da salvação. É a doutrina dos apóstolos, é a comunhão, o partir do pão e as orações. Esses princípios norteavam a igreja em Jerusalém. Assim nasceu a nossa matriz lá em Jerusalém. Então, pregue a palavra. 2 Timóteo 4:2, insistas, quer seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorte com longanimidade toda a doutrina. E, por fim, invista na próxima geração, na geração futura. Esforce-se para alcançar as crianças, os adolescentes, os jovens. Traga-os para perto de você. Cuide para que eles cresçam em sabedoria e graça. E aproveite a energia, a criatividade desta nova geração. Permita que eles sejam treinados e envolva-os nas dinâmicas, nas atividades do ministério, da igreja local. Invista sem medo no potencial de cada um, pois eles são a continuidade do seu ministério. E lhe darão realmente alegria de você constatar que tudo quanto foi semeado
agora produz uma colheita enorme que glorifica a Deus. Então, meus amados, e meu querido, minha querida, vocês preciosos, lembrem-se, examinar as Escrituras e fundamentar exatamente esses princípios vai determinar uma próxima geração, né, que continuará com todos os princípios que foram deixados para que as gerações futuras, gerações vindouras, pudessem praticar. Lembre-se disso, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida e esses princípios fundamentais hão de nortear seu coração, seu ministério e toda a sua conduta. Cuide da sua relação com Deus, cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua formação intelectual, não ande sozinho, pregue a palavra, ame as pessoas e invista na próxima geração. Esses são os conselhos de um septagenário de 78 anos, que deixa com o seu coração esses desafios, esses princípios que eu sei por experiência pessoal que realmente funciona. Tudo quanto o Senhor nos ensinou, nos deixou, funciona. Um grande abraço, meu ósculo de amor, e desejo que as orações dos santos alcancem vocês e os abençoe. E a minha oração é esta, que haja prosperidade e abundância. E aquele que começou em você uma boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus. Beijo, amo muito você. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Vamos dizer isso? Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Mais uma vez, bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Os teus pensamentos insondáveis são, maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és.
Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável,